Nem tudo ao nosso redor é o que parece. Alguns rostos falham. Alguns olhos apresentam falhas estranhas. E certos momentos são simplesmente bizarros demais para explicar. Não se trata só de coincidências. Pode ser o indício de algo muito mais perturbador. Será que estamos mesmo convivendo com humanos? Vamos descobrir. Número 1. A esposa lagarto. Não importa o quanto você conheça alguém, parece que jamais dá para ter certeza de quem está ao seu lado. Foi exatamente isso que descobriu um homem ao gravar um vídeo despretensioso para o Instagram ao lado da própria esposa. Durante a filmagem, uma simples mosca passou voando entre eles, o que, à primeira vista, não pareceria nada fora do comum. Mas o que aconteceu em seguida foi completamente inacreditável. Num movimento extremamente ágil e natural, ela estendeu a mão e capturou o inseto no ar com uma precisão absurda, como se fosse um réptil ou um anfíbio, como um lagarto ou um sapo. Tudo aconteceu tão rápido e de forma tão instintiva que parecia algo automático, um reflexo inconsciente. O mais estranho é que ela sequer pareceu perceber que estava sendo observada ou que havia feito algo incomum. A gravação deixou muitas pessoas em choque, pois o gesto parecia ser um erro de alguém que estava tentando manter uma forma humana diante da câmera. E falhou. Número 2. Jenna Bush falhando ao vivo. Durante uma entrevista exibida ao vivo na televisão, Jenna Bush, filha do ex-presidente dos Estados Unidos, apresentou um comportamento extremamente estranho que chamou a atenção de muitos espectadores. Ela estava falando sobre uma experiência com crianças na América Latina, uma fala aparentemente comum em entrevistas desse tipo. No entanto, algo começou a sair errado, e não era uma falha técnica como as que normalmente ocorrem em transmissões ao vivo. Enquanto falava, sua imagem na tela começou a apresentar distorções sutis, como se ela estivesse mudando de forma, mesmo sem perceber. Suas feições se alteravam levemente, e o comportamento dela parecia perder a naturalidade. A reação foi tão preocupante que logo em seguida a imagem de Jenna foi retirada do ar, e a entrevista prosseguiu apenas com o áudio. Esse tipo de resposta imediata da produção levantou ainda mais suspeitas. Por que esconder a imagem se tudo estivesse normal? Muitos passaram a acreditar que ela foi flagrada no meio de uma transformação, uma que não deveria ter acontecido diante das câmeras. Número 3. O passageiro em decomposição. Imagine entrar em um ônibus comum, desses de transporte público diário, e se deparar com um passageiro que, à primeira vista, parece estar parcialmente apodrecido. Foi exatamente isso que aconteceu com um passageiro que compartilhou um vídeo nas redes sociais. Nas imagens, vemos um homem sentado tranquilamente, como se nada estivesse errado, apesar de ter um dos pés em estado que só pode ser descrito como monstruoso, como se estivesse literalmente se decompondo. O pé estava inchado, com aparência escura e irregular, semelhante ao de um cadáver em estado avançado de deterioração. A situação assustadora causou profundo desconforto em quem filmava, que descreveu ter sentido medo de que o homem se tornasse agressivo a qualquer momento. As especulações sobre a origem daquela condição variaram entre um possível zumbi real até uma criatura inspirada em seres de fantasia, como orcs. Seja o que for, o momento gravado deixou uma marca perturbadora em quem assistiu. Número 4. Os dentes da verdade. Durante muito tempo, os olhos foram apontados como principal sinal identificador dos reptilianos que viveriam disfarçados entre nós. No entanto, uma nova leva de vídeos tem colocado outra característica no centro da atenção: os dentes. Diversas compilações circulam nas redes sociais mostrando figuras públicas, desde celebridades e apresentadores até políticos e jornalistas, exibindo dentes com formatos completamente incomuns. Alguns desses registros mostram alterações momentâneas nos dentes durante entrevistas ao vivo, como se a estrutura bucal dessas pessoas não fosse totalmente humana e, por um instante, tivesse se revelado. Em vez de incisivos normais ou caninos discretos, surgem dentes alongados, afiados ou simétricos demais, como se tivessem sido moldados artificialmente ou pertencentes a outra espécie. Esses vídeos não só aumentam as suspeitas, como também fortalecem teorias que muitos consideravam absurdas, reforçando a ideia de que algo, sim, pode estar sendo escondido, a olhos vistos. Número 5. Till Lindemann com olhos de réptil. Durante um show da banda Rammstein em Frankfurt, na Alemanha, o vocalista Till Lindemann protagonizou um momento curto, mas altamente suspeito,
que deixou diversos fãs intrigados. Em uma gravação feita da plateia, é possível ver claramente que, no início, seus olhos parecem absolutamente normais, sem lentes de contato coloridas, maquiagem exagerada ou qualquer efeito cênico. No entanto, segundos depois, ao olhar para a multidão, seus olhos mudam subitamente. Eles ganham uma coloração esverdeada e uma fenda vertical no centro, muito parecida com os olhos de um réptil. A mudança dura pouco, mas é nítida o suficiente para não ser ignorada. E para quem conhece a estética da banda, sabe que eles não costumam usar esse tipo de recurso visual em seus olhos. Isso levou muitos a acreditarem que Lindemann pode ter deixado escapar, mesmo que por acidente, um traço real de sua verdadeira natureza, não exatamente humana. Número 6. General em transformação. Durante uma audiência do Comitê de Serviços Armados do Senado dos Estados Unidos, o general David Petraeus, figura de alto escalão das Forças Armadas, protagonizou uma cena que foi, no mínimo, desconcertante. Enquanto dava seu depoimento, ele começou a apresentar sinais físicos incomuns, e não se tratava de um simples mal-estar ou perda de equilíbrio. As câmeras captaram o exato momento em que seu corpo começou a se mover de maneira estranha, como se algo estivesse tentando se transformar de dentro para fora. Mas antes que pudesse se notar alguma mudança mais evidente, pessoas próximas a ele, assessores e seguranças, se aproximaram rapidamente, formando uma espécie de barreira visual em torno dele, como se estivessem tentando protegê-lo de ser exposto. Minutos depois, a audiência foi suspensa de maneira imediata. Embora a explicação oficial tenha sido de que ele estava passando mal, o comportamento dos que estavam ao seu redor e o registro visual levantaram sérias dúvidas. Número 7. Segurança de aparência alienígena. Durante um evento no tapete vermelho, onde uma celebridade chegava acompanhada de sua equipe de segurança, 2 homens chamaram a atenção imediata do público presente e dos câmeras. Eles eram os seguranças pessoais da artista. Mas o que chamou a atenção foi o fato de ambos parecerem quase idênticos. Altos, com ombros largos, braços muito longos e uma postura absolutamente rígida. Seus rostos também pareciam estranhamente simétricos, com feições que lembravam mais um modelo artificial do que um ser humano real. Muitos espectadores se esqueceram da celebridade completamente, voltando todos os olhares para os 2 homens que agiam como se nada estivesse fora do comum. A filmagem logo viralizou, alimentando teorias sobre híbridos, clones e até alienígenas vivendo entre nós sob a fachada de funções mundanas. Número 8. A mulher do elevador. Um vídeo registrado em um elevador no Japão, em fevereiro de 2023, adicionou ainda mais combustível ao debate sobre transformações físicas inexplicáveis. Nas imagens, uma mulher entra no elevador sozinha. À primeira vista, nada parece fora do comum. No entanto, conforme o elevador sobe, seu corpo começa a mudar sutilmente. A linha do cabelo recua de forma estranha, as feições faciais se alteram discretamente e por alguns segundos ela se parece mais com um homem do que com a mulher que entrou. Logo em seguida, sua aparência volta ao estado original, como se nada tivesse acontecido. Muitos que assistiram ao vídeo acreditam que se tratou de uma transformação descontrolada, talvez involuntária, em um ambiente onde ela acreditava estar sozinha. Número 9. A apresentadora que previu e se transformou Lisa Breenrich, uma apresentadora da Fox, protagonizou um dos momentos mais enigmáticos da TV ao vivo. Durante um programa transmitido há mais de 17 anos, ela começou a listar previsões detalhadas sobre a vida de celebridades famosas, incluindo prazos de vida surpreendentemente precisos, como no caso de Michael Jackson. Mas o mais inquietante não foram as previsões, e sim o que aconteceu enquanto ela falava. O rosto de Lisa começou a apresentar distorções muito estranhas. A textura da pele mudou, as linhas do rosto pareciam se mover sutilmente, e a expressão dela passou a parecer artificial, como se estivesse lutando contra uma transformação não planejada. Alguns acreditam que ela poderia ser uma híbrida humano-reptiliana, que se expôs sem querer diante das câmeras. Tudo isso enquanto falava verdades que muitos evitam até hoje. Número 10. Repórter revela o interior reptiliano. Durante a cobertura de protestos em St. Paul, no mês de novembro de 2010, a repórter Trish Van Pilsamy, da Fox News, passou por uma situação que, para quem estava assistindo ao vivo, foi extremamente perturbadora. Enquanto ela falava diante da câmera,
Seu rosto começou a apresentar alterações breves, mas visíveis. Os olhos ficaram mais escuros e alongados, a pele parecia esticar em alguns pontos e suas expressões tornaram-se menos humanas. A emissora rapidamente cortou a transmissão ao vivo, alegando problemas técnicos. Pouco depois, o vídeo desapareceu das plataformas oficiais. Ainda assim, alguns espectadores conseguiram salvar a gravação e compartilharam cópias nas redes sociais. Para muitos, Trish foi flagrada durante uma falha no disfarce, uma exposição acidental da verdadeira forma que escondia. Número 11. A idosa zumbi do jogo de basquete. Durante um jogo de basquete na Indonésia, uma senhora na plateia chamou a atenção de um espectador, que a observou atentamente após notar algo estranho. Ela parecia estar em estado de decomposição, como se tivesse sido desenterrada. Seu corpo aparentava estar desacordado, até que, de repente, recuperou os movimentos, como se fosse um zumbi voltando à consciência. O público ao redor não pareceu se incomodar, talvez por acharem que ela era apenas uma turista. Número 12. Falha em show ao vivo. Um telespectador comum gravou um momento estranho durante a transmissão de um programa. Um homem no fundo da cena ficou parado, encarando a câmera com um leve sorriso, sem piscar nem se mexer. Seus olhos pareciam de réptil, completamente diferentes dos demais ao redor. Enquanto alguns tentaram justificar com o uso de lentes ou óculos especiais, quem assistiu de perto garante, não havia nada cobrindo os olhos dele. Número 13. Jogador com braços sobrenaturais. Durante uma partida de basquete recente, um torcedor filmou um lance em que um dos jogadores, sob pressão, esticou os braços de maneira anormal, muito além dos limites do corpo humano. O movimento foi tão estranho que deixou quem assistia confuso. O vídeo logo viralizou, levantando discussões sobre possíveis seres entre nós com habilidades que desafiam a lógica. Número 14. A fala reveladora de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, fez uma declaração curiosa durante um discurso público. Ao tentar explicar algo, ele disse: "Isso vai incomodar você, porque você é humano, e eu era humano." Depois tentou consertar dizendo que estava se referindo ao passado. Mas para muitos, a frase já dizia tudo. Ele não se considera mais humano. Número 15. O olhar reptiliano no meio do público. Durante um momento aleatório de filmagem, um homem com a câmera acabou gravando outro espectador que estava por perto. Os olhos do sujeito pareciam mudar, como se estivessem falhando ou se transformando, semelhantes aos de um réptil. Ele olhava em volta como quem tentava passar despercebido entre os humanos. Número 16. Repórter tentando manter o disfarce Charles Strange, pai de um dos soldados da Marinha dos Estados Unidos, comentou como é difícil manter o controle facial em câmeras ao vivo, e uma repórter parece ter falhado nessa missão. Durante a cobertura de uma audiência no Congresso, ela precisava olhar diretamente para a câmera, e a pressão foi tanta que seus olhos mudaram de forma repetidas vezes. Mesmo percebendo que a transformação estava sendo filmada, ela continuou como se nada estivesse acontecendo. Número 17. Hillary Clinton sob suspeita. Hillary Clinton é, há tempos, um dos nomes mais apontados em teorias sobre reptilianos. Um vídeo mostra detalhes suspeitos em sua aparência, desde os olhos até o pescoço. Enquanto bebia água ou apenas observava o ambiente, era possível ver seu pescoço se mover de forma incomum, reforçando a suspeita de que ela poderia não ser totalmente humana. Número 18. Influenciadora pisca como reptiliana. Um vídeo publicado no TikTok mostra uma jovem chamada Jana piscando várias vezes durante uma entrevista. Mas os piscas não eram normais. Alguns pareciam intencionais, outros pareciam falhas de disfarce. Quem assistiu ao clipe original ou à versão nas redes sociais acredita que isso é uma prova visual inegável da existência de reptilianos. Número 19. O discurso interrompido de Rahm Emanuel, ex-político norte-americano, foi flagrado durante um discurso em que, do nada, parou de falar, gaguejou e teve os olhos alterados por alguns segundos. Partes da orelha e da garganta também se transformaram momentaneamente, como se ele estivesse prestes a mudar totalmente de forma, mas conseguisse se controlar a tempo. Número 20. Humorista alemã falha ao vivo. Caroline Kabickas, comediante e apresentadora alemã, teve um momento desconfortável durante um programa de TV. Ela gaguejou e no mesmo instante seus olhos piscaram de maneira anormal. Para quem assistia, ficou claro que ela não era totalmente humana, e sim um ser reptiliano em forma humana. Número 21. Cabeça fora do normal no Congresso.
Em março de 2024, um vídeo vazado chamou a atenção por mostrar um homem no discurso do presidente Joe Biden com aparência completamente bizarra. Identificado depois como o senador Mark Kelly, ex-astronauta e capitão da Marinha, ele tinha a cabeça desproporcional, orelhas pontiagudas e olhos tão saltados que pareciam irreais. As imagens deixaram o público intrigado. Número 22. Transformação no quintal. Uma câmera de segurança residencial captou um momento intrigante. O dono do imóvel, ao revisar as imagens, percebeu uma criatura não identificada se aproximando da casa do vizinho. Inicialmente parecia um animal, mas de repente a figura se transformou, revelando-se como um homem. Isso levantou a dúvida. Seria um ser com capacidade de mudar de forma ou alguém usando algum tipo de disfarce mágico ativado sob demanda? Número 23. O segurança mutante dos presidentes. Durante um discurso do ex-presidente Barack Obama, um de seus seguranças apareceu ao fundo em forma claramente humana. No entanto, ao analisar outra filmagem do mesmo indivíduo durante a cerimônia de posse de Donald Trump, nota-se que ele ainda está em forma humana, mas sua mão parece estranha, fora do comum. O vídeo levanta suspeitas sobre a verdadeira identidade desses agentes do serviço secreto. Número 24. Fuga da câmera ou clone em ação. Durante uma apresentação, a cantora russa Paulina Gagarina reagiu de forma estranha ao perceber que estava sendo filmada. E para alguém acostumada com câmeras, isso não fazia sentido. Alguns acreditam que ela estava sob efeito de drogas. Outros dizem que se tratava de um clone ou sósia, tentando manter o disfarce diante da exposição. Número 25. Olhos que não mentem. Em 2010, um apresentador do CTV News teve um leve, porém visível, piscar reptiliano ao vivo. Algo semelhante aconteceu com um repórter da CNN. Primeiro os olhos mudaram, e depois sua língua apareceu de forma esquisita, completamente diferente de um humano. A velha máxima de que os olhos não mentem parece se aplicar até mesmo a reptilianos infiltrados. Número 26. Capturado durante a transformação. Relatos afirmam que, em uma vila no Chile, um homem foi pego no meio de uma suposta transformação reptiliana. Moradores conseguiram imobilizá-lo, mas, segundo testemunhas, ele escapou diante de mais de 30 pessoas e desapareceu. O vídeo desse momento seria a única evidência visual da criatura e da tentativa de captura. Número 27. A forma final entre a multidão. Durante os Jogos Olímpicos de Londres em 2012, um cinegrafista curioso filmava o público quando capturou uma figura estranha. O ser parecia estar à vontade entre os humanos, mas sua aparência não era de fantasia. Parecia uma pele externa, como se fosse sua forma real. Muitos acreditam que ele estava exibindo sua forma final de forma deliberada. Número 28. Revelação proposital ao vivo. Durante uma transmissão da CNN, Carla Rubilar, então secretária-geral do governo do Chile, fez uma pausa rápida em seu discurso, olhou diretamente para a câmera e seus olhos piscaram de maneira incomum, revelando uma estrutura não humana. Esse único momento é apontado por muitos como uma prova clara de que ela é, de fato, um reptiliano disfarçado. Número 29. Máscara sendo retirada. Uma câmera escondida em uma instalação governamental capturou uma cena absolutamente bizarra. Uma entidade reptiliana apareceu e, sem perceber que estava sendo filmada, começou a remover o que parecia ser uma pele sintética humana. A gravação, divulgada por uma fonte anônima nas redes sociais, mostra em detalhes a transformação e reforça suspeitas sobre o nível de encobrimento envolvido. Número 30. Cabeça mudando no aeroporto. Uma câmera de segurança registrou 2 homens andando por um corredor. Um deles começou a apresentar uma falha visual. Sua cabeça parecia mudar de forma enquanto caminhava. Inicialmente, o vídeo foi atribuído à área 51, mas depois disseram que foi filmado em um terminal de jatos particulares em um aeroporto. No Reddit, muitos acreditam que era um alienígena, enquanto outros juram que era um reptiliano se transformando em público. Número 31. A garota com membros extras. Um vídeo viral no Instagram mostra uma garota pulando do topo de uma árvore. Ao revisar o vídeo, é possível ver um par de membros extras aparecendo durante o salto. Alguns especularam que ela sofria de uma condição genética rara. Outros acreditam que se tratava de uma entidade sobrenatural assumindo forma humana. Há quem diga que ela era uma bruxa afetada por feitiçaria. O caso segue sem explicação. Número 32.
A bruxa da rua. Parece que os tempos em que só se via bruxas em cabanas isoladas já passaram. Um homem voltava para casa a pé quando se deparou com uma figura misteriosa. De longe, parecia uma mulher comum, mas ao se aproximar percebeu algo errado. Olhos e boca completamente pretos, vazios, como se não tivesse alma. Para ele, estava claro que havia encontrado uma bruxa realizando algum tipo de ritual em plena rua. A essa altura, fica difícil negar que algo estranho está acontecendo ao nosso redor. De celebridades a figuras políticas passando por pessoas comuns flagradas em situações bizarras. As evidências estão por toda parte. Seriam esses sinais de uma presença reptiliana infiltrada entre nós? Ou apenas falhas da percepção humana diante do desconhecido? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: nem tudo é o que parece. E talvez, só talvez, a verdade esteja mais próxima e mais assustadora do que imaginamos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!